Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui no meu orquidário, agora eu vou levantar para vocês uma questão sobre o gênero Encíclia e algumas espécies dubiosas, especialmente quando se trata da Encíclia editiana e Encíclia maderoi. O Cássio Vanderberg está fazendo um trabalho a respeito do gênero Encíclia, que pelo que eu fiquei sabendo, até no final do ano, esse trabalho ele vai ser posicionado para os orquidófilos, amantes da orquidofilia, sobre genética, taxonomia e tirar algumas dúvidas sobre muitas espécies que estão trazendo alguma dificuldade de conhecimento e esclarecimento. Especialmente a Encíclia editiana, também conhecida como Encíclia maderoi, mas segundo Cássio Vanderberg, se trata apenas da Encíclia replicata. Dentro do trabalho dele, vocês vão entender tudo isso. Então, eu vou aproveitar que eu tenho uma Encíclia editiana, ou maderoi, que foi comercializado pelo Orquidário Colibri, e vou mostrar para vocês. Essa planta, observem bem que o pseudobulbo dela e a folhagem representa especificamente a Encíclia maderoi descrita, ou editiana. E a haste floral dela também representa a planta em si descrita. Vocês podem observar que a flor dela tem todas as características dentro da descrição. Pelo que eu fiquei sabendo, essa encíclia ela é muito variada dentro da sua taxonomia floral, apresentando uma taxonomia vegetal muito padrão, mas no entanto na floração apresentando algumas diferenças. Então, na verdade, eu não sei qual a origem dessa planta, quem passou a cápsula, se ela veio de fora porque é uma planta estrangeira, certo? Então eu não posso garantir. Mas o que eu posso fazer é mostrar o vegetal, mostrar a floração para que se traga luz aos esclarecimentos com relação a essa planta. Eu vou mostrar essa planta agora aqui, que o meu amigo Orlando Zoeira, lá de Contagem, me presenteou como Encíclia maderoi, também denominada Encíclia editiana. Só que é o seguinte, galera, essa planta eu vou publicar daqui a pouco a foto aí para você ver, para você fazer um comparativo com esta imagem anterior que você viu. Então você vai ver que realmente é uma planta estranha. Eu não acredito que seja o Encíclia editiana ou o Encíclia maderoi. Então, galera, depois da foto, vocês podem fazer um comparativo visual entre as duas flores. Essa encíclia, a qual a foto foi publicada, que meu amigo Orlando Zoeira me passou, pode ser um híbrido. Ele pode ter adquirido essa planta como um híbrido e me passado e recebeu ela como maderoi, mas não se trata da maderoi. O tempo inteiro eu estou mencionando para vocês sobre Encíclia editiana, Encíclia maderoi. Só que tanto editiana como maderoi, segundo Cássio Vanderberg, se trata apenas de sinônimo da Encíclia replicata. Então, o que é válido, segundo Cássio Vanderberg, o nome verdadeiro dessa planta se chama Encíclia replicata. Então, essa encíclia que você viu aqui, a qual foi denominada como maderoi, todas as encíclias que são denominadas editiana, na verdade se tratam da Encíclia maderoi, que ao final deste ano de 2016, Cássio Vanderberg vai explicar em um dos seus artigos. Agora eu vou pular para outra encíclia, chamada Encíclia da Silva. Esta Encíclia da Silva, vocês podem perceber as flores têm uma forte semelhança com a Encíclia granítica. Inclusive, essa planta, a da Silva, como a Encíclia granítica, a da Silva, como a Encíclia granítica, são da mesma região onde elas vegetam, que é lá no Pará. Algumas pessoas estão falando que essa Encíclia da Silva se trata de uma variação morfológica da Encíclia granítica.
pois acharam uma população deste exemplar, desta encíclia, onde todas as plantas mantêm um padrão de estatura e mantêm esse padrão de floração. Apenas com um estudo genético poderá se afirmar isso. Eu acredito que são espécies distintas, porque praticamente elas estão no mesmo ambiente de climatização. Tipo assim, o que a encíclia granítica recebe de luminosidade, intensidade de chuvas pluviométricas e etc., a encíclia da Silva também. Então, essa planta talvez não seja realmente uma variação da encíclia granítica, e sim uma espécie autêntica da encíclia da Silva. A gente pode usar, agora eu vou mostrar para vocês o vegetal, porque no momento a minha encíclia granítica não está florida. Vou mostrar para vocês o vegetal da encíclia granítica. É uma planta que se assemelha muito à encíclia ocidioides no estilo vegetativo, produzindo rizomas mais esparsos e folhas e pseudobulbos mais alongados. Essa planta é bem alta e emite uma haste floral bem comprida, e realmente as flores se assemelham com as flores da encíclia da Silva, mas são totalmente diferentes na minha opinião. Aí vocês podem comparar pelo menos o vegetal das duas plantas. Aí eu gostaria de usar o exemplo da encíclia ocidioides, que é uma encíclia que dá desde o Nordeste brasileiro e se estende por todo o território nacional, vegetando até o sul do Brasil. A encíclia ocidioides, ela pode dar variações, mas quando você bate um olho no encíclia ocidioides, imediatamente você percebe que se trata de um encíclia ocidioides. Tanto no clima quente e seco, muito iluminado do Nordeste, como no clima frio do sul do país, elas mantêm o padrão morfológico floral. Às vezes a planta ela tem uma leve diferença no tamanho e na altura das folhas, mas a flor, você observando, você vai perceber que se trata de um encíclia ocidioides. Eu estou falando isso por causa da encíclia da Silva. Ela divide praticamente o mesmo habitat com a encíclia granítica, ou pelo menos assim, em regiões próximas, e as plantas têm padrão morfológico diferente. Elas não sofreram as plantas não sofreram alterações climáticas para dar uma diferença no vegetal. Fica a dica aí sobre as diferenças entre as encíclias. Eu queria mais abordar mesmo sobre a encíclia replicata, e mencionando que, segundo Cássio Vanderberg, tanto a encíclia editiana como a encíclia Maderoy são sinônimos da encíclia replicata, que é uma encíclia estrangeira. Beijão!